Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Canal Abre Alas FC, Jogos Históricos. Galera, eu sou o professor Dácio e aqui vai mais um jogão histórico do nosso queridão. E mantendo o roteiro, nós vamos falar do nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro de 2025. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seria melhor, Clube de Regatas Vice da Gama. Confronto esse conhecido como o Clássico dos Milhões, em função do enorme número de torcedores dos dois clubes. Disputa essa que vai além das quatro linhas. Desde os tempos do Remo, tá? No início do século XX, as equipes já competiam entre si. O primeiro registro conhecido entre os dois no futebol data de 16 de abril de 1922, um amistoso que terminou empatado em 3-3. A estreia do duelo em competições oficiais aconteceu em 19 de abril de 1923, pelo Campeonato Carioca, com a primeira vitória rubro-negra por 3-2 no Estádio das Laranjeiras. Esse jogo tem como recorde de público a presença de 174 mil pessoas no Maracanã em abril de 76, pela sexta rodada da Taça Guanabara, jogo esse vencido pelo Malvadão por 3-1. Esse jogo só não é maior em público do que um Brasil 1, Paraguai 0 em 1969, com 195.513 pagantes, e um Fla-Flu 0-0 em 1963, com 177.020 pagantes. A verdade é que jogos históricos entre o Malvadão e os viceínos são inúmeros, o que dificulta um pouco a nossa escolha. Então nós escolhemos falar de um jogo, ou seria de um gol, que dá nome a um título. Na verdade, estamos falando de um jogo histórico, que poderíamos estar falando também no contexto do Falando de História. Na virada do século, o Vasco era um time dominante no futebol estadual. E o Flamengo combateu essa rivalidade com triunfos, diríamos, inesquecíveis. Então hoje vamos falar do Carioca de 2001, em que a decisão teve início no primeiro jogo, que acontece em 20 de março, partida na qual o Vasco vence de virada por 2-1. Ou seja, para o Flamengo levantar a taça, teria que vencer o segundo jogo da decisão por uma diferença de 2 gols. 27 de março de 2001, o Flamengo entrou em campo com o intuito de acabar de vez com a vantagem do Vasco. E aos 23 minutos, o lateral Cássio foi derrubado na área, pênalti marcado, e o nosso Edilson Capetinha converte. O Vasco chega ao empate através de Juninho Paulista, ao receber um passe de Viola dentro da área. Flamengo 1, Vasco 1. Fim do primeiro tempo, a vantagem do Vasco persistia, e o Flamengo vai para o intervalo ainda precisando de 2 gols para ser campeão. Aos 8 minutos, Petkovic faz uma bela jogada pela esquerda, cruza para o artilheiro Edilson completar de cabeça. Flamengo 2, Vasco 1. Com esse 2-1, o Flamengo ainda precisava de mais um golzinho para levantar o caneco. Um detalhe importante nessa partida e que precisa ser registrado é que
nós tínhamos nesse dia um goleiro que poderíamos dizer que estava iluminado. Júlio César no gol, pegou tudo. Bom, 42 minutos do segundo tempo, o nosso rival prestes a comemorar o título, porque mesmo vencendo por 2-1, o Flamengo não levava o caneco. Eis que, aos 43 minutos do segundo tempo, com a torcida do Vasco já comemorando nas arquibancadas, acontece o lance que está eternizado nos corações rubro-negros, quando o sérvio Dejan Petković muda o destino da partida. Uma falta a favor do Flamengo e Pet cobra de forma impecável, magistral, histórica, acertando o ângulo esquerdo das redes vascaínas, garantindo uma vitória de 3-1 e o tricampeonato rubro-negro. Esse gol ficou marcado na história como um dos mais significativos e que jamais será esquecido. O tal gol do Pet é mais famoso do que a própria conquista por ele proporcionada. Um golaço em cobrança de falta que deu a um sérvio o posto de um dos maiores gols de falta da história rubro-negra, tá? E olha, num time que a gente tem, cultiva, idolatra como ídolo máximo, um especialista em gols de falta. O nosso Zico, o rei Zico, o galinho de Quintino. E só por ter ficado marcado já comprova, né, a grandeza desse gol. A verdade é que não há torcedor rubro-negro que não guarde na memória a imagem do gol e do nosso sérvio correndo pelo gramado no Maracanã e desabando de costas no solo sagrado. A explosão de alegria foi imensa, a vibração do Pet está eternizada para sempre nos corações e definitivamente esse foi um dos gols mais marcantes da história do Flamengo. O gol se tornou tão icônico, vamos dizer, para o Flamengo, para o jogador, para a história do futebol, que em sua segunda passagem pelo clube, em 2009, Pet escolheu usar a camisa número 43, em referência ao título do gol histórico. Então, na verdade, a gente está falando de um jogo histórico que é um tricampeonato, mas também é um gol histórico, faz parte da história. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E fica também o convite para que vocês estejam conosco no próximo domingo no programa Abre Alas FC. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat é nossa nação. Saudações. Abre alas com história e coração.